para Todos, a carta de 1 Coríntios, né? É um livro que faz parte de uma coleção de outros livros, né? De um autor britânico chamado N.T. Wright. Ele é um reverendo erudito anglicano e é especialista em comentar, um estudioso das cartas de Paulo, né? E toda a teologia paulina. E o N.T. Wright tem essa coleção de Paulo para Todos e tem todos os livros do Novo Testamento comentados versículo a versículo, né? Então, especificamente falando dessa coleção de Paulo para Todos e do livro da carta de 1 Coríntios, que eu li recentemente, assim, é fantástico. Primeiro explicando um pouquinho como é que funciona a dinâmica do livro. Então, assim, cada grupo de versículos da Bíblia, por exemplo, a Santa Ceia, né? 1 Coríntios 11, aquela parte da ceia ali são uns 10 versículos, a gente tem ali umas 4, 5 páginas comentando esses 10 versículos, e assim essa dinâmica segue por todo o livro, né? Algumas passagens bíblicas com comentários menores, outras com comentários maiores, como é o caso do 1 Coríntios capítulo 11 e também capítulo 15, que fala especificamente da ressurreição de Cristo, da doutrina da ressurreição. Então, assim, é um livro muito rico, né? Então, pra você ter uma ideia, a carta de 1 Coríntios são 16 capítulos, né? E o livro tem por volta de 360 páginas, assim. Então, e esse livro, ele nasce da ideia do N.T. Wright de abordar profundamente termos bíblicos, né? Mas de uma forma leve, e por isso para todos, né? Ele fala que essa coleção de livros, né, ela nasce da vontade de popularizar e de fazer que o Evangelho chegue a maior número de pessoas. Então, eu acho ele mega bem sucedido nisso, né? É uma leitura que, assim, para quem está acostumado, que não gosta muito de ler, não está acostumado a ler textos um pouquinho mais refinados que Max Lucado, assim, puxando para o lado cristão, assim, talvez sinta um pouco de dificuldade no início, mas vale a pena se esforçar, ler uma passagem dessa de 4, 5 páginas por dia, porque é muito rico e é muito, assim, o N.T. Wright, embora seja um erudito, né, ele tem ali um repertório. Ele conta da história dele na infância, que ele trabalhava ajudando o pai, ele morou no Canadá uma época e conta sobre o relevo do Canadá, faz paralelos entre a Bíblia e a geografia do Canadá, conta histórias, fatos históricos, e quando ele estava na universidade aconteceu tal e tal coisa no Oriente Médio. Então ele tem esse poder de contextualização do texto bíblico na realidade que foi escrito, e trazer uma aplicação para a nossa realidade muito, muito, assim, frutífero, um repertório muito vasto, né? Então, assim, não tem como você ler e ficar indiferente, ficar do mesmo jeito, né? Então, assim, recomendo muitíssimo a leitura. Inclusive, a maior nota que eu atribuí para um livro neste ano, né? Depois vou mostrar para vocês uma planilha que eu tenho feito, um trabalho que eu tenho feito catalogando minhas leituras, tem ficado bem legal. Então, mas falando especificamente desse livro, né? É muito interessante que é muito útil, na verdade, você estudar uma carta, um livro bíblico como um todo. A carta ela é um documento como uma carta hoje, né? Como é um e-mail, é um documento único, né? A gente se acostuma no nosso dia a dia, como cristão, como um religioso, um devoto, a gente acaba escolhendo ali, lendo partes separadas, mas foi um documento único, né, que Paulo escreveu para a igreja que se reunia ali em Corinto. Essa carta que a gente tem na Bíblia como sendo a primeira, ela é a segunda carta a Coríntios, né? A primeira se perdeu. Então ali havia um assunto que estava sendo tratado entre Paulo e aquela comunidade que ele tinha ajudado a fundar, e estava ali fortalecendo, instruindo com base nessa carta, com essa carta que nós chamamos de 1 Coríntios, né? Então, assim, e olhando, assim, já nos primeiros capítulos eu achei, assim, eu já li a carta de 1 Coríntios algumas vezes, né? Mas lê-la como um todo, assim, foram poucas vezes, um estudo tão detalhado, e o livro ajuda muito nisso, né? Então, assim, começando falando do início, assim, lá no primeiro capítulo 1 até o 4, ele mostra das diferenças, do escândalo que é a mensagem do Evangelho, e a da cruz de Cristo, comparado às filosofias que existiam ali em Corinto, que era
colônia romana ali na Ásia, né? Então esses paralelos que ele vai fazendo e vai enriquecendo com o texto bíblico, fica muito edificante para o leitor, né? Então, assim, basicamente, não dá para falar, é difícil comentar esse livro, porque é um livro que fala de outro livro, né? Mas eu posso dizer assim, recomendo a leitura, principalmente para aqueles que estão iniciando, principalmente não para todos mesmo, assim, recomendo muito. E especificamente 1 Coríntios, a mensagem que eu extraio desse estudo detalhado que fiz com base no livro do N.T. Wright, que estou comentando aqui, é que nunca foi ser cristão, amar a Cristo e viver para Ele, nunca foi algo confortável, nunca foi algo em conformidade com os padrões de sua época. Foi assim com Jesus, foi assim com o apóstolo Paulo quando escreveu aos Coríntios, e é assim hoje, 2000 anos depois, né? Então, ali, a carta de 1 Coríntios, ali a gente tem muitos padrões morais, né, que nós seguimos na Igreja de Cristo, como a questão do casamento, a questão da Santa Ceia, a questão dos dons espirituais, divisões na igreja, né, pessoas, doutrinas, né, que se levantam dentro da própria igreja e são contrárias a toda a tradição do Evangelho, a verdade do Evangelho, e por aí vai, né? Muitos dos padrões morais que nós seguimos hoje, né, e sempre seguimos, são extraídos ali de 1 Coríntios em conformidade com o restante das Escrituras. E quando a gente vê isso, quando a gente lê, quando a gente se aprofunda nesse estudo, na doutrina dos apóstolos, a gente chega a essa conclusão, que se a gente está buscando algo confortável para a nossa vida, nós não seremos cristãos. Mas se nós estamos procurando, e aí a mensagem de 1 Coríntios ali, no capítulo 15 e 16, em que o apóstolo aponta para a ressurreição de Cristo e para uma vida eterna, se nós estamos buscando agradar aquele que nos resgatou, nos salvou e tem prometido para nós uma ressurreição após a nossa morte e uma vida de reinar junto com Ele, que é Jesus Cristo, né? Se nós estamos buscando isso, o Evangelho é o único caminho, ser cristão é o único caminho, mas se nós estamos buscando uma vida confortável, feliz e próspera nos padrões desse mundo, não tem como ser cristão e acreditar nisso. E a carta de Paulo aos 1 Coríntios mostra isso para a gente de uma maneira muito poderosa. Então, se você não tem um livro, né, leia a carta todo mundo que tem uma Bíblia tem acesso a esse documento, né? Leia e se aprofunde nessa verdade, com certeza ela é transformadora. E assim, eu recomendo muito a coleção, é muito barato. Depois eu vou botar o link aqui nos stories, divulgação aqui desse vídeo. Espero que você goste e se aprofunde nas escrituras, como o N.T. Wright faz, nos incentiva a fazer de uma maneira tão brilhante, né? Colocando todo o repertório, toda uma vida a serviço de entender melhor o Evangelho. Não por um acaso a nota foi tão alta, né?